mais uma edição do Sala de Concurso com o concurseiro nos assistindo, ou nos ouvindo, ou as duas coisas. Na mesa de debate, Fabiano Marques, Dirceu Mineto, um aluno de concurso, o Robson, outro aluno de concurso, o Max, professor Andrezan, professor Rodrigo Schaefer e Paulo Marques. Vamos começar com o Rodrigo com as mensagens da semana. Isso aí, é uma reclamação já. Tá brincando, Sim, cara? reclamação. O que nós estamos de Primeira errado? reclamação do Sala, sem a menor sombra de dúvida, a melhor edição que assisti da aula. Rodrigo, meu nome é Arachanes. Notei que tem dificuldade na pronúncia. Não pode me chamar de Ara. Beleza, Ara? Abraço, Ara. Hugo Tatiane. Bem, deixo aqui. Não, legal, Rodrigo. Escolheu um bom cara. Escolheu um bom cara, cara. Mas tá escrito aqui, ó, Tatiane Arachane Silva. Né? Bom, seu nome completo. Nome de guerra. Mas o Ara é homem, mulher? Diz, eu vou ler o completo aqui, acho que é homem. Ó. Bem, deixo aqui um enorme reconhecimento ao Andrezan, simplesmente o melhor. Mentira. E ao Marcelo Julian, realmente em conversa com colegas, tem sido uma referência na redação. E vocês já observaram o número de mulheres em relação aos homens na sala de aula? Faço matemática para o TRT e sou o único homem. Acho que estamos ficando para trás. Então, desculpa, agora realmente Arachanes, o Ara é... Homem. Tá aí, obrigado, Ara, valeu. Tatiane, nada a ver com a Tatiane. Não, a Tatiane pego na saída. Não vai dizer que ele não tem nada a ver com a Tatiane, porque senão a mulher dele que é Face tá Tatiane. Vamos convidar o Ara. Convida o Ara. O Ara está convidado para a próxima edição. O Ara está convidado. Mas não vem armado, né? Não. Menos avisa antes do Rodrigo pro Rodrigo. Tá, então, Ara, tu vai fazer o seguinte, Ara, olha só, tu vai ligar pro CETEC, né, certo? E vai conversar com o pessoal da recepção. Mas onde é que ele é? Ele é lá do curso do Andrezan. Acho que ele faz aqui também. Faz aqui também? Pessoal, então é daí. Ou entra em contato com o Andrezan direto. Também, direto. A gente já fica aguardando ele pro próximo. Tá. Né? Só confirmar. E esse tema do Ara aí, eu gostaria de começar o nosso debate Mulheres sobre em ele. sala. Mulheres em sala, porque, olha só, nós temos 2 alunos aqui, homens, certo? Que nós que damos aula também notamos, que a gente tem de feminino e masculino na sala de aula. Sim. Tá? E eu queria começar por aí, até perguntando para todos, não é? Por que efetivamente, o que vocês acham, por que mais mulheres do que homens mesmo para concurso? Engraçado foi que ontem teve aula do professor Leandro Reutemann, ele disse que 90% das pessoas que passam em concurso são mulheres. As mulheres estão desbancando os homens. 10% de 10% de vagas. Tira daí as cotas e... Tá, mas Max, aí vai ter cota para homem daqui a pouco, então. Mas aí eu te pergunto o seguinte, o que te parece? Seria porque elas são em grande número, então participam também em grande número, né? Concorrem em grande número, ou porque elas se preparam melhor, são mais organizadas do que os homens para se preparar? O que tu acha, Guilherme? Olha, pelo que eu vejo, professor, o CETEC é minha segunda casa, né? Eu estou sempre aqui, então eu observo bastante. Elas se preparam melhor, eu acho. Muito melhor mesmo. Eu admito, mulher se prepara bem melhor que a grande maioria. Eu vejo a organização, a atenção em aula, a participação, a vontade, assim, tem uma dúvida, ela interrompe mesmo, vai. O homem é mais... Independentemente da cor do cabelo. Independentemente da cor do cabelo. Isso é importante. Agora, uma coisa, Paulo, interessante, isso aí, tu vai lembrar bem, no primeiro curso de oficial de justiça, que nós preparamos lá em 2003, no CETEC, te lembra como tinha muito mais homem? Muito mais. Era 80% homens. E agora, até no último, comparando, invertendo... Chico Latinha. Marques. Nós tínhamos um aluno, cara, um senhor já. Ele pode estar nos ouvindo, até ele não vai ficar chateado eu contar a história, porque ele sempre foi muito autêntico, ele nunca me escondeu isso que ele fazia. Ele ia para a aula e levava no intervalo 3 latinhas de cerveja. Para tomar no intervalo.
3. 3. Calibragem. Religiosamente. Ele é Chico Latinha, ele me chama de Marx. Que figura, Marx. Aí, Marx. Casuístico. É, isso aí, né? Chico Latinha, espetáculo. Isso é para ilustrar a dedicação do homem. Do homem. É mais ou menos assim. Tá explicado. A mulher, cara, é mais aprovada. Tá explicado aí, ó. Mas com relação... Pode falar. Não, só para acrescentar, né, acho que o Max estava falando, que eu vejo dessa forma. Por exemplo, assim, eu participo de um grupo de estudos onde é eu apenas de homem e tem outras 7 mulheres. Às vezes a gente faz 4 ou 5 apenas, né? Inclusive eu estava hoje de tarde nesse grupo. Só no intervalo, E aí, é ruim esse, né? É uma coisa... É sofrível. Mas eu vejo, assim, inclusive, 7 mulheres. Por isso que não 7. passa os homens, eu acho. O grupo das 7 mulheres. Pensando lá a semana passada grupo das estavam 7 mulheres. 7 no grupo, né? E aí, Mas cara, assim, ó, eu acho que a persistência, né, delas, assim, também eu acho que tem essa coisa de não parar, esgotar talvez toda a energia num concurso, né? Dessa persistência de continuar. E eu acho que o comportamento em sala, quando se vê das mulheres, se observa, né, elas anotam um recadinho em tudo, pegam aqueles post-it, colocam, separam a apostila, usam cores, né, para grafar. Eu vejo, assim, ó, o material, pelo menos das mulheres, muito mais organizado, né, do que a maioria dos homens. Não estou dizendo que, é claro, é uma regra, né, mas eu acredito, eu pelo menos vejo, inclusive nesse quesito eu tenho copiado, né, para melhorar meus resultados. Eu acho que é uma coisa positiva, né. Tá copiando as mulheres. Copiando, Não, está dando inclusive, certo. no curso certo, passado, tá no- certo, tem né? que- no curso passado, o TRE tinha uma aluna, até a Natália, que tem 18 anos, a Natália, começou cedo para a preparação. O pai dela é do TJ e o pai dela incentivou ela a fazer concurso, né? E ela notava o respiro do professor. E eu olhava aquilo assim e dizia, poxa, eu não notava quase nada na apostila, eu notava uma coisa que outra. Armazenamento eletrônico da memória SSD. Ela notava o exemplo, a banca, o caso passado, que o professor falou do aluno, o exemplo do aluno que passou. Eu digo, poxa, vou ter que copiar essa... É um método. Mas às vezes demais também acaba sendo o excesso, né? O excesso acaba sendo muito, porque é muita informação. Sim. Na hora do estudo tem que anotar aquilo que realmente faz a diferença. O que eu já sei, eu não vou anotar. Eu já vi também uma saída da aula do Andrezan, que desenhou o Andrezan. Eu notei que era um desenho comprido, assim, sabe? Uma canetinha, assim? Era uma canetinha? Aqui, ó, desenho do Andrezão. Mas eu desenhava. Aí, ó. Eu desenhava eu e o Marcelo, e era fácil antigamente, né? É um Era 10, né? Eu e o Marcelo. Número 10, né? Número 10. Esse bullying não tá aí agora. Mas eu já tive uma vez fazendo, isso foi talvez 2 ou 3 anos atrás, eu não tenho bem certeza. Saiu uma reportagem no Dia da Mulher sobre isso, e então me ligou lá a repórter da Zero Hora, não lembro se é da Zero Hora do Diário Gaúcho, e justamente perguntando sobre essa questão dos percentuais e perguntando também o porquê, né, qual seria a razão. Então eu dediquei ali alguns momentos para pensar sobre isso e achei várias razões. Primeiro, porque a mulher é mais afeita ao estudo do que o homem, isso é fato, né? No colégio sempre as gurias que sentam na frente do professor e as gurias sentam lá no fundão, né? A turma do fundão são os Sim. bagunceiros. Então, os homens bagunceiros, as mulheres estudiosas. As mulheres são mais regradas, elas têm uma atividade intelectual muito mais centrada, enquanto o homem é mais, muitas vezes, para atividade braçal, a mulher é mais intelectual. As mulheres, muitas vezes, são financiadas pelos maridos, né? Então, o marido vai trabalhar, a mulher vai estudar para concurso, até que ela passe, e aí inverte a situação. Então, isso também acontece. As mulheres, elas são maioria, não adianta, né? Os homens estão em menor quantidade. Então, tudo isso somado acaba fazendo com que justamente se tenha mais mulheres fazendo concurso e passando, inclusive para oficial de justiça, para delegado. Na televisão, a gente uma e duas a gente vê na televisão delegada dando entrevista. Delegada, né? muita delegada. Mas eu acho que aí tem um fator que eu acho que também é grande, que se tu olhar a mulher, o número maior de mulheres se preparando para concurso. Mas, se tu for ver depois, o segundo passo, dá um pulo hoje nos órgãos públicos, também tem muito mais mulheres trabalhando do que homens. Eu acho assim, ó, que a iniciativa privada, ela é muito ainda preconceituosa com a mulher,
muito preconceituosa com a apresentação. Então, muitas mulheres talvez sintam bloqueio, né, em manter e tentar buscar, né, nesse tipo privado, o que no concurso não tem isso. Claro. Até porque ela entrou pro mérito dela. Ela entrou pro mérito dela, pro mérito No sentido de, intelectual, claro, né? ter feito Pela uma prova e conquista, ter se comparado com Exato. outros e ter se classificado melhor, e por isso ela tá lá dentro. Eu não quero né? ser, não é ser machista, mas quantas a gente sabe de mulheres, né, que talvez nem foi, mas muita gente fala, ela cresceu na empresa porque É bonita. é bonita. Sim, bonita. Entendeu? Ou tem É a preferida do chefe. É a preferida do chefe, entendeu? Sim, e No- somado- No serviço público não tem. Não, ela é E outra categoria, só acrescentando o professor Paulo Marques que me corrige aqui, juízas, muito mais juízas eu tenho visto, e defensoras públicas. sem dúvida. Eu cheguei a trabalhar um tempo na Defensoria Pública e defensoras públicas, assim, Mas deixa eu- 80%. Deixa eu te contar uma passagem, agora tu falou, eu me lembrei. Eu fui fazer uma audiência uma vez, e eu me lembro disso, que foi bem isso. E eu estava advogando para uma empresa. Então eu cheguei antes da audiência, a proposta da empresa era uma mulher. Eu estava ali com ela, conversando, entramos na sala de audiência. A juíza era uma mulher. Sim. A secretária da juíza, mulher. A promotora, mulher. Promotor, esqueci. A outra parte também era uma autora, era mulher. É mulher. E a Vai dizer que advogada tua primeira dela filha é mulher também. era mulher. Não, era Ah, não. só eu, cara. Não, sério. Era eu dentro de uma sala de audiência, rodeado das mulheres. Eu cheguei e disse assim, pessoal, nós estamos terminando, vocês estão acabando com os homens. Vocês estão acabando com o Mas trabalho tá dos tudo, homens. tudo mudando, mas eu vejo uma coisa interessante, né, para dar aula. Quando eu comecei em pré-vestibular, não se aceitava professora mulher. Não sei se tá. Não, tinha que ser professor homem. Era quebra de paradigma. Como assim? O aluno vinha de uma escola que quase sempre teve professoras. Ele chegava lá, era um homem dando aula, já era estranho. E até as próprias mulheres aceitarem outra mulher dando aula era difícil. Tá mudando, mas o pré-vestibular ainda a maioria é homem. No concurso não. O concurso é muito misturado, é uma Até divisão falando boa, em, né? falando em mistura, olha aqui, ó, aproveita e lê essa aqui do meio, ó. A Qual? mensagem aqui do meio. Convida a Clarice para o próximo episódio. Eu acho que tá faltando mulher mesmo. Não, a Clarice já tá na... Próximo Não, episódio. a Clarice já tá Tá na pauta. Já tá na pauta. Não é de duvidar que a maioria dos nossos ouvintes e espectadores são mulheres, né? Por que a gente não certeza, não mulheres. botar também mais mulheres aqui no Eu- sala? eu- Né? eu- eu- Trazer, né? Até Com certeza. inconscientemente a minha aula do extensivo dos cursos ela foi se voltando para as mulheres. Eu converso muito mais com as mulheres, o Max já foi aluno, Sim, né? sim. Do que com os homens. Gurias, mulheres, mulheres. Tu é um mulherengo, então. Um Dom Juan. Dom Juan. Mas se voltou para mulher. Fica vermelho, professor. Ele me derrubar. Corta. Casa Blanca. Edição agora. Vou ler mais uma voltar mensagenzinha pra aqui. Vou levar mais uma aqui, ó. Muito legal a presença do Edgar, baita professor, vocês são demais. A mesa estava perfeita nessa edição, falando de novo da passada. Cada vez está melhor, não esqueçam o Ninja. Ele ficou devendo. Ficou de... ele ficou ficou... devendo? Não, ele ficou de voltar. ficou de voltar, né? Ficou de voltar, o Ninja ficou de voltar. Foi só é isso. Dei É, muita nova risada série, né? com a história do Marcelo Julier, do Andrezão Machado no episódio passado. As famosas histórias do... Histórias de Caxias do Sul. Vai ter mais um episódio agora? Não, tem que esperar o Marcelo ou dá pra contar? Não, tem que esperar o Marcelo. espera. Tem que esperar o Marcelo. Bom é que o Marcelo Os junto dois aqui. senão eles negam, Ah, eles negam. Em separado eles negam. Agora Tem que estão tá os dois juntos, eles não tem que negar. Não tem Aí eles só se olham assim. Uma cariação. Legal, legal. Tá na moda a cariação agora. Uma pressão. Pessoal, sugestão aí, o que vocês acharam do da escolha aí do nosso TRT e do INSS que eles estão pensando? São os próximos aí, né? São Sim. os próximos. Eu na verdade assim, eu fiz a versão anterior, né, do curso do TRE aqui, né? E eu tô fazendo agora algumas aulas específicas porque eu vou fazer o TRT de Minas, né? Aí eu espero assim engrenar focado em informática pro TRT de mim. informática e matemática, é só o que eu estudo. É só o que eu estudo agora. É só o que eu estudo agora. Ele, ops, acho que errei algo. Olha, pô, por mim, assim, eu acredito que se a prova, né, tiver um espaço de tempo dessa de Minas, né, eu puder fazer aquele feedback, né, de ver como é que foi fazer essa avaliação, né, de quais matérias eu deixei a desejar, ou como é que eu fui, né, mas eu posso dizer assim, eu vou fazer o curso o melhor possível, né, tentar ir realmente para ficar com alguma vaga, né, eu tenho essa expectativa porque eu venho estudando desde o ano passado fazendo aula, né, de cursos. Então eu acho que e confirmando sendo a FCC também, né, a mesma banca,
Eu acho que a forma de pensar, né, segue, né? Eu acho que tem essa coisa também do recorte, né, de você não ficar estudando para diversas Sim. bancas Sim. que é importante, né, Tu para vai pra definir. Minas também, Marcelo? Não, eu não. Eu tô focando no TRE. mesmo. TRT vai vir, digamos assim, como Um brinde. um brinde, né? Brinde. Vou tentar ali Vai. estudar o trabalho, o raciocínio lógico, a própria matemática. Português eu já venho Há um sempre tempo, afiado. Informática também. Em administração eu tenho bastante dificuldade, mas isso é dificuldade minha mesmo, uma matéria que eu acho difícil. Eu acho que é geral. todo mundo, né? A gente tava falando. Matéria bastante difícil, mas eu vou focar no TRE. Sendo assim, acredito, pode ser CESP também a banca, mas sendo CESP, o FCC não... É uma banca que não me mete medo, a CESP. Sinceramente. Dá mais Perfil tranquilidade, também- Gosta mais. Até gosto bastante da CESP, porque... Beleza. Minas do Gerais, jeito. tu já conseguiste voo, já conseguiste hotel, Já, lugar já. pra ficar? Sim, tem o Já, aeroporto do Oeste. Do Ah, Oeste aeroporto já Oeste. tá Uma das reservado fazendas lá pra dele chegar. Não, Vai descer direto, né? Vai Uma das descer direto, fazendas lá. aguardando, com honras de estado. Diz né, que se não Oeste não esperar, não. E não tem, faz, tem não bastante prova. gaúcho que vai pra lá. Olha, aqui do CETEC, né? Porque o pessoal de casa, não pode, claro, não vai saber, né? Mas eu também faço monitoria aqui de noite na turma da analista TRT. E eu acredito que 10 a 15 colegas vão ir para lá para Minas, né? Só naquela tua turma ali. Só naquela turma. é. Só naquela Eu tenho turma. falado com bastante Muita gente aí, confirmou. Muita gente está sinalizando que Confirmou. tá indo. É. Tá indo pra lá. E tá focado, assim, o E se pessoal tá... preparando. Vão pra disputar a Vão vaga pra valer. disputar a vaga. É só... E, além disso, o que o pessoal está Muito falando legal. agora? Tem o TRT, o nosso aqui, TRT4, e logo em seguida tem Paraná e Santa Catarina. Ah, uma Santa Catarina e sequência Paraná. ótima, Isso. né? E É. o pessoal já vai continuar, não. É, o tem pessoal que- vai continuar tem que porque ser. Tem que ser, agora, porque mas que isso ser. é uma coisa relativamente nova para nós gaúchos, porque o pessoal não viajava aqui. Não. O pessoal não, vou ficar na terra, Não vou ficar no viajar. meu, agora É. que o pessoal está começando a viajar. É mais comum Diz vir que abriu, pessoal de abriu fora as pra cá, fronteiras né? agora. É, parece, né? né? Uma E o globalização Rio Grande do Sul liberou de- as fronteiras. Liberou, tá Já aberto. pode haver circulação. Fora do nosso país, Que nem Cuba, né? Agora já abriu. Sim, né? meu sonho Abriu. Robson, me diz uma coisa, eu tenho curiosidade. Mais ou menos assim, sem nada assim de luxo, nada assim, mais ou menos, se gasta o quê? O que o concurseiro gasta para ir lá e fazer essa prova? Ou seja, a estadia, a passagem, né? Sim, Enfim, o sim. transporte lá, os deslocamentos, o que gasta mais ou menos? Eu vou falar assim rapidamente por mim, Sim. mas também do que eu ouvi da história Dos de outros. outros colegas, né? Porque assim, eu decidi, eu ia fazer a DPU, tinha feito a inscrição, foi suspenso numa sexta e no sábado eu decidi porque eu já tinha feito direito de trabalho. E naquele sábado eu já fiz a reserva do hotel e eu vou na quinta e voltar na terça. Eu vou gastar R$325, que é dos mais baratos. Só que hoje em dia o pessoal já tá por 500 e poucos reais, R$600 e não tá conseguindo, né? Mas isso está dia, de sexta a segunda. Né? E a passagem de ida eu gastei R$240 mais ou menos, né? E de volta seria 170 e alguma coisa, só que eu consegui por milhas, então para mim não saiu lá tão entendi, caro, né? entendi. Não conseguiu Claro, tão tá. caro. Mas na verdade sim, tem gente que tá gastando entre 700, 800 reais. Depende do momento, né? Depende Da do momento, compra, porque né? decidiu mais tarde, né? Fez a inscrição na sexta última, que era dia 12 agora de junho, né? Para se inscrever. Então isso tudo também... Depois da inscrição saiu buscar o... Eu acho que isso é uma mensagem boa passar para as pessoas, porque quando decidem fazer outro estado, antecipar, né? E fazer já reservas, né? Porque eu acho que você decide na última hora é incrível, mas a zona hoteleira também já sabe disso e encarece as passagens. Uma tudo economia isso. basicamente de 50% É. do que estão aplicando hoje. É verdade, isso. Mais Porque ou menos te isso. antecipaste. Mais ou menos isso. Eu decidi antes. num dia e já acertei tudo, né? Pra ir. Eu É acho que aquela isso história, saiu o edital, abriu as inscrições, é já fazer tudo, né? decide. É fazer a inscrição, Faz. é fazer a reserva É. do hotel, é comprar a passagem. né? E eu acho que é uma coisa importante também de passar é que tinha gente com medo de fazer um investimento e ir mal, algo assim. Eu acho que a pessoa, se ela acredita, ela tem que ir pra cima, entendeu? Não pode ter medo e tem que se arriscar. Se não sair do lugar, a gente não consegue nada, né? A gente Muito tem legal. que fazer isso. É investimento. como Investimento, falou, né? investimento. Mas Investimento. esse olhar de crença, eu acho que é muito importante de não ir só com a intenção famosa, vou lá dar uma testada. Eu acho que tem que ter um pouco mais esse olhar mais Tem agressivo, que- de eu posso ir lá e... Tem que ir uma lá taxada pra lá pegar mesmo. vaga, Claro, entendeu? isso Tem aí. que ir nesse sentido. Se Mas quiser é depois... melhor, né? Porque Claro, se quiser ficar há por muito aqui tempo a depois, gente ouve tudo falar bem, o mas vai lá teste. pegar Claro vaga. que é importante, mas esse olhar que tu deu agora, pra mim, é um olhar
mais proativo. Mesmo que não dê, é um olhar de proatividade. Tu vai lá com a tentativa de como se fosse Vai fazer lá daqui, para fazer, né? para ficar com vaga, Tem né? a Eu acho mesma que tem que sensação. fazer isso, sair de casa, É. né? Pegar o É. avião, Muito fazer. legal. Até É isso porque aí. também existe a possibilidade de remoção, né? Exato. Então, se o cara for fazer o daqui, que é óbvio que ele vai fazer daqui, e não ficar tão bem, pode Exato. acontecer também, ele tem já uma carta na mão. Até porque aprovaram 78% de aumento. Ah, rapaz, que beleza, né? 78%. Eu falei isso nas turmas, cara, 78%. 8 mil e algumas coisas a mais pro técnico. Vai quase 9 mil. Imagina. Pro técnico. Tá bom. E vai Imagina. 12 pro analista. O Max Imagina. achou pouco. Certo? Não, não. É muito Ironia. Ironia. Pra quem não tá ganhando nada, dá pra pagar as contas do final de semana. Dá pra pagar o investimento, daí, Dá, né? E dá. vai sobrar. Tu muda a tua vida, né? É que eu Muda acho a que tua é um, vida. é um Muda estilo a de tua vida, né? O ser concurseiro, né? Eu acho que a pessoa tem que Falar comprar em- esse estilo, né? Investimento, a gente tinha uma aluna, que eu não vou citar o nome, que ela fez 15 cursos de português. Né? E mais todos os completos, daí fez uns 30 cursos, né? E ela fez as contas. Em 2 meses, ela passou no TRT 2006. Em 2 meses ela tirou todo o investimento. Imagina. E ela fez muito ao É, curso, né? real, realidade. Em 2 meses, a gente olha aquilo, né? 2 meses. Isso aí. Olha, e volta pra questão aluna, né? Uma mulher, né? Mulher, Acreditou não, e foi lá. É, com a crença. Não dele. parou, né? Não, Não ela parou, tinha não feito supletivo, parou. tinha muita dificuldade, mas foi muito persistente. Ela tinha muita Não, dificuldade. isso é mais bonito ainda, né? Quem realmente. tem eu dificuldade vou. consegue dar a volta É, nessa dificuldade. Isso é muito legal. Muita dificuldade. Porque tem gente que, obviamente, tem um grau de facilidade enorme, mas aqueles que têm dificuldade lutam e alcançam isso. É bonito demais, né? Por falar em grau de dificuldade, essas coisas, né? Eu gostaria até de perguntar para vocês. Independentemente daquilo que pessoalmente vocês admitem como sendo algumas partes do concurso mais difícil, mais fácil para vocês, vocês que estão concorrendo a esses cargos federais, né? Por exemplo, no TRT, o Robson, por exemplo, vai até Minas, inclusive, o que tu imagina, assim, o que te passa pela cabeça de grau de dificuldade do edital do TRT, da matéria? O que tu acha que eles vão puxar mais? Assim, um palpite, tu tem algum palpite, alguma coisa? Olha, eu acredito assim, ó, que como eles fizeram um edital mais limpo no sentido de poucas matérias, né? Que vai ser o que? Constitucional, administrativo, direito do trabalho, processo de trabalho, e o português, né? E a redação, que também tem um valor pesado, né, lá. Mas assim, ó, acho que vão fazer uma prova pesada, pelo menos para trabalho, direito de trabalho, porque eu ouvi de colegas que trabalham aqui no TRT, que tem colegas de Minas que também trabalham aqui no TRT, e que falam que Minas tem esse... tem juiz que foi do STF de lá, tem essa coisa que eu acho que vão puxar. Eu acho que tem que ir bem preparado para um nível... específico. Isso, para um nível quase que analista para fazer o técnico, entendeu? Algo assim. Sim. Eu acho que vai ser... Verdade. Eu acho que tem que procurar um peso pesado no estudo, assim, já na preparação, né? Não ficar só naquelas questões que apenas eram para técnicos e que, de repente, caem de analista para técnico nessa prova, né? E tu, Max, o que tu acha? No quanto ao TRT, por exemplo? Não, pode ser o TRE. TRE, eu acho que agora, como houve, ano passado principalmente, muitas mudanças na legislação eleitoral, que isso a Clarice sempre aborda e ressalta em aula, acho que vão pegar por aí. Por exemplo, a morte do Eduardo Campos, quando a morte, né, o que a legislação eleitoral aborda. Então vai ser no eleitoral. Eu acho que vai ser ali que vai ser a puxada. Isso. E também o velho terror, né? Licitação e contratos. Muita gente acredita que não vai cair, ela diz, não vai cair um ovo, vai cair sim. E vem... Bem pesado. Em Canoas caíram 9 questões, né? Isso, Tu fizeste isso. 9 questões de... É. Então nessa também vem. Caíram com partes da lei que não era de costume cair, né? Então, Quer dizer, o pessoal estava despreparado para essa de empreitada integral, parcial, essas coisas que não caíam costumeiramente, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Max e pro Robson, que a gente conhece vocês aqui da escola e sabe que vocês estão estudando aí afinco mesmo, com afinco. Média de horas de estudo por dia que vocês têm, como é que é o dia a dia de vocês? Como é que é o cotidiano? Se é só estudo, se dá tempo de pegar um cinema, ou se não é o momento de pegar cinema, se dá para fazer uma atividade física? Como é que é o dia a dia de vocês?
Sim. Pode responder. Eu estudo, eu acho que uma média de umas 7, 8 horas agora, né? Mais ou menos, de segunda a sexta-feira, né? Eu decaio um pouco no final de semana, né? Eu costumo dar uma volta, algo assim, essa questão do cinema, do lazer, algo assim, final de semana. Tu é solteiro. Isso, eu sou solteiro. Tá. E, inclusive, eu moro aqui perto do curso também, que Não facilita aí de poderia estar vir. participando do grupo. Não, senão teria que dar muitas explicações, né? Pois é, ele levou um pau. Ia ser. Em casa já não ia entrar em casa. Imagina esse instante. A casa das 7 mulheres. Imagina se você disse aqui que estuda com 7 mulheres, se chegar hoje de noite, ele levou um pau. Se ele não era, O rolo de macarrão. O rolo de macarrão. Não, eu queria até mandar um beijo aqui pro grupo, né? Já que essa Fazendo uma média do grupo. Mas eu. Ele aprendeu com o Paulo. Não, Convivência, violência. E aí, Rob, segue. Mas eu faço atividade física, eu também faço, né? Segunda a sexta costumo ir na academia, pelo menos 1 hora, né? Fazer. Porque eu acho que também é uma. Dá tempo. Porque eu acredito que essa questão do tem que ter, eu acho, porque o concurseiro não pode ficar só também no estudo. Eu acho que ele tem que ter a integral a vida, né? Voltada para isso. Né? Tem um sala de redação. Então aqui segue. Conversa paralela. Legal. Eu o seguinte, eu assisto às 3 horas de aula de manhã, né? Aí chego em casa e estudo mais umas 3 horas. Depois é sagrado para mim dar uma corrida no gasômetro, porque eu moro a 1 quadra, então tem que ter aquela corrida, sempre, senão não... É como se faltasse alguma coisa, tem que extravasar. Aí quando eu volto eu estudo mais do que 1 hora, 1 hora e meia, e de noite eu guardo para ver um filme, uma série, sempre estou baixando alguma coisa ali e vejo. Ou alguma coisa, simplesmente ligo a TV e... Um lingerie também. Olha... Não, isso aí ele eles ficam num celibato de 6 meses. Não, celibato não. É reduzido, digamos assim, né? Mais reduzido. Pouca frequência seria assim. Sério mesmo? Falando sério. Celibato? Quase. Não, Vamos isso é nessa. importante. Quase. Nós estamos no sala de concurso. Tá? Nós Quase. estamos ouvindo os alunos concurseiros, correto? Que estão aqui, olha, de peito aberto, falando de questões até muito íntimas, né? Da vida de um concurseiro como vocês. Sim. Certo? Então foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. Eu fiz a pergunta de forma respeitosa, para poder ter a fidelidade na resposta. Não obstante o fato dessas duas figuras aqui, ó, em paralelo aqui, tirando o maior sarro. Tem uma outra coisa, professor, aqui. A minha, digamos assim, quase namorada é uma colega minha de aula. Então Opa, tá que beleza. nesse universo. Tá alinhada. Tá nesse universo. Então sabe. Entende. Aquela coisa assim, ó, tá ocupado hoje. Ela teve aula sábado comigo no administrativo, foi a última aula. Teve aula domingo com o Marcelo em orações. Se fosse outra pessoa, ia dizer, poxa, tu tem aula sábado, domingo. É difícil. Poxa, Claro. sabe? Como assim? Sabe, o cinema não tem tempo pra mim. É verdade. Sabe, ela trabalha durante a semana, então... Mas hoje o Tem Max que ter me esse disse universo, uma coisa né? legal também, Ó. em função dos dois, tu me disse antes em off, que eles conversam, tanto é que o Max me mandou uma dúvida hoje por mensagem. Por mensagem do que era Facebook uma dúvida ali. que ela teve, Ela o Max perguntou foi pra mim, eu procurar digo, e não achou a procurar, não informação achei. e me mandou a mensagem. Tu vê até nisso. Eles tiveram uma dúvida importante, tiraram a dúvida e os dois estão lá com a dúvida sanada. Isso também é legal, né? Sim. Talvez não surgisse a dúvida pra ti. Só uma dúvida Né? agora, que não tem nada a ver com concurso, mas É. tu conheceste ela aqui ou já conhecia ela? Não, eu conheci ela aqui. A história foi assim. Eu a cuidava na aula, né? Eu cuidava. Não cuidava. Pegou corretamente. Ótimo, professor. Esse é filhote teu e do Marcelo. Aí um dia, eu disse assim... Igualzinho, Eu sabia cuidava que na aula, igualzinho. eu já Igualzinho cuidava, o mestre exatamente. mestre cuidava na Eu aula. já chegava. Aí um dia eu cuidei exatamente quando ela disse o nome pro monitor ali, né? Qual é o nome? Nome? Denise. O nome dela é Denise. Tá. Denise, ela disse. Aí eu fiquei na minha. Só filmando. Aí eu olhei a chamada ali, vi o sobrenome. Tudo bem, né? Aí eu fui direto pro Facebook. Ali. Lá estava ela. Simplesmente adicionei a pessoa. Tranquilo. Eu disse, bom, vou levar um xingão aí. Como é que me adiciona sem me conhecer?
Chegou na aula de administrativo no sábado, ela chegou pra mim e disse assim, tu que é o Antônio? Eu disse, sou. Não, pois é, tu me adicionasse no Facebook, eu vi, não sei o quê. Tu Eu, podia ter pois dito, não, é. eu sou o Ricardo Gonzaga. Sou professor Andrezão, sou Paulo Marques, diretor da escola. Administrativa. Aí tá. Ela foi sentar lá no outro lado da sala, eu sentei na primeira fila ali, tudo bem. Aí eu digo, pá, mas não vai ficar assim, né? Convidei-a para almoçar. Aí almoçamos. A gente naquele dia íamos ter aula à tarde com o Marcelo Julián, por causa que ele havia faltado em razão dos Sim. problemas com a mãe dele Com a mãe dele. naquela época, né? Realmente, E aí ali começamos a conversar, aí depois marcamos uma janta e Que legal. a partir daí foi. Cara, que bacana. Sensacional. Não, Aí eu foi. fiz essa pergunta, sabe? Sim. eu sei. Sabe? Porque a gente, nós sabemos aqui, né? Quantos casais Quantos? Muitos. que iniciaram Muitos. né, as suas Sim. vidas românticas Exatamente ali aqui. na escola. Se conheceram. Na turma do TRE tem um, que é o Fernando e a Fernanda aqui. Não, tem histórias de Eu tenho colegas pessoas oficiais de casadas. justiça É. que já estão trabalhando os dois oficiais de justiça que se conheceram aqui. O pessoal casaram, Eles né? vêm para Casaram, resolver um casaram. problema e resolvem dois. Resolve. É, isso, verdade. Né? Estão sempre juntos. Não adianta, aqui é Quando tem aquela filho, coisa, a gente coloca faz um parte nome, do meu né? universo também, tu acaba Paulinho. ficando mais aqui do que em casa, É o Paulo Júnior. então não adianta, o teu olhar se volta pra cá, né? Paulo Júnior. Andres. É só os palhaços. Outros que conhecem, cara, tem um filho, eles fazem homenagem, alguns homenageiam. Foi o cabeçudo, Andrezinho Júnior. O Rodrigo é o mais querido pelas alunas, né? É o mais mimoso. É, eles falam isso. Que mais ganha presentes aí. Mais ganha presente. É o mais E o mimoso. Robson conheceu o 7, né? 7, né? Sete. Mas Tá escolhendo. É, Mas botou a 7 no Face, né? Perguntar quem é, tu- Pois tu- é, tu- acho que eu vou seguir a tática do Max aqui, né? Se deu certo Vai aqui. cuidar. Eu sigo cuidar. Vai cuidar. Cuidar. Eu gostei. Ó, começa por aí já. Falou errado, já legal. risca. Mas eu acho que essa questão dos interesses comuns, né? Elas Aproxima. aproxima. A gente brinca, né? A gente descontrai, mas Porque é aquela coisa, aqui né? tu passa mais tempo aqui do que em casa, estudando. Isso, né? A segunda casa, Então praticamente. praticamente aquela coisa, cinema tu vai pouco, sabe? A festas, muito pouco. Sair de noite, muito pouco. Então tu volta o olhar pra cá. Não adianta. Acaba naturalmente acontecendo. Sem pensar Nós depois temos- na renda familiar, né? Nós temos mais um tempinho ainda, bem curtinho, mas eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. E ali dentro da sala de aula, vamos para o curso presencial. Uhum. Como é que se administra aquela questão, não digo tu com ela, né, como eu Uhum. disse, mas fora ela, a questão da concorrência. O cara que está do teu lado é concorrente, o cara que está atrás de ti é concorrente, e ao mesmo tempo ele é teu colega. Como é que se administra isso? Olha, professor, eu não Não te preocupa com isso? Não me preocupo com isso, sincero, nunca me preocupei. Sempre ajudei, sabe? Aham. Assim, o aluno não veio, não pôde copiar a matéria. Me pediu emprestado. Tá aqui. Tu tem a gravação da aula? Tem. E acaba Sabe? se formando um grupo, uma espécie de torcida positiva, mesmo que um não consiga Sim. o que tu queria realmente é que todos conseguissem. Exatamente. Exatamente. São os Sim. grupos de estudo, É, grupos, né? na verdade, daí que está 4 colegas do grupo, né? São de cursos que eu conheci ano passado, entendeu? Que eu fiz. E aí troca material, né? Sempre é porque a gente vê que esses concursos mais concorridos, mais sérios, que resolvem a vida das pessoas, ninguém acerta tudo, todas as Claro, questões. Então depende de cada um, né? Não chega a ser o colega do lado, né? Não tem como fazer aquela rivalizar, né? Com algo quando na verdade a gente tem que vencer a banca, digamos assim, entre aspas, né? A gente tem que E até entender. as próprias limitações. Exato, nós mesmos, Só com a ajuda entendeu? de outros. Eu acho que, Exato. inclusive, quem alimenta Ajuda, essa ajuda. rivalidade, assim, não vou falar com meu concorrente, eu acho que não tem sucesso. Muito pouco, porque tu acaba te afundando num mundo tão vazio, uma coisa tão que tu, Não leva a nada. sabe? É.
Porque tu desmistifica muita coisa do concurso, tu aprende muita coisa com os outros, sabe? Pá, tô com medo desse concurso. Pá, daí tu vê que o outro também tá com medo. Pá, eu tenho dificuldade em administração. Pá, eu tenho dificuldade em português. Pá, então eu posso te ajudar com português, tu me ajuda com a administração. Então eu noto que volta o sentimento de escola, né? Sim. De sala de aula, de escola, de formação. Sim. Ou seja, nós todos temos um objetivo único, nós temos que vencer esse obstáculo, que é a prova que vai ser aplicada. Então nós estamos todos nos preparando e o sentimento de concorrência entre si acaba desaparecendo. Teu maior concorrente Acaba é tu mesmo, desaparecendo, né? Sim. O maior concorrente é tu mesmo. Pra mim isso é muito claro, que eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas conhecidas ano passado, algumas passaram até, estão esperando ser chamado. Eu também passei alguns ano passado, alguns concursos, né, também estou esperando. Só que eu vejo nessa agregação, porque essa questão da dúvida, como o Max falou, né, dessa colega que ele está saindo, tudo que você acaba não tendo, né, como se fosse duas cabeças pensando, e manda ali no WhatsApp na hora, manda por e-mail uma questão, porque hoje eu falei, tem aula com o professor Fabrício de noite. Já me passaram questões de direito do trabalho para perguntar para ele no intervalo, depois da aula. Né? Então tem que usar toda essa estrutura que está na volta e não, né, digamos assim, eu assisto minha aula, fecho meu material, vou embora, não falo com ninguém, eu não acho isso válido. Até seria o mesmo caso aqui, professor. Por exemplo, o Andrezé tem um curso. Sim. Tu tem outro curso. Sim. Por causa disso, tu não convidaria ele para vir ao sala de concurso? O Edgar, por exemplo. Sabe, não funcionaria. É uma concorrência que não precisa necessariamente ser uma rivalidade. Exatamente. É uma concorrência, mas não é rival, não é, verdade. muito menos ainda inimigo, né? Mas é normal, são amigos. O Rodrigo, com o V1 para logo também. Então, tu vê que tudo... até porque também a gente se dá muito bem, né? Todos nós. Tem afinidades, tem afinidades, nós temos pensamentos muito eu acho parecidos. que os grupos se formam com isso também, por afinidade também. Afinidade, pensamentos no mesmo sentido. É incrível porque desculpa, né, interromper, mas é que tem pessoas que às vezes passaram já no grupo, estudando com a gente também, que às vezes não estão bem certo daquilo, acabam saindo automaticamente fora também, né? Se dão conta que não estão conseguindo vencer aquilo ali. Então acho que tem essa questão, né? Da afinidade. Tem. Pessoal, terminou nosso tempo, certo? Muito legal, muito obrigado por vocês dois. Nós que agradecemos. Show de bola, eu tenho certeza que Nós que agradecemos. Super útil, né? assim como vocês, concurseiros, gostaram muito da participação de vocês. E ajuda. E ajuda, isso, estão passando. E vamos desejar, então, né, boa já que tu sorte, tá ainda né? pro TRE, vai vir aí, mas é o mais próximo. É. Uma boa prova. Obrigado. 26 de julho, né? 26 de Vai julho, tirar uma isso, foto exato. com o Exato. Paulo Marques. Exato. Boa sorte, vocês Existe. Me existe. O professor, o AS também vai lhe receber lá também. Pra tirar a foto lá. Salve na minha cara. Valeu. Valeu. Tchau. Muito obrigado. Valeu.